Olá, professor José Carlos, caso clínico número 12. Nancy, 44 anos, australiana, aborígene e enfermeira. Esse caso foi tirado do livro CID-10 Casos Clínicos de Adulto, tá? Da OMS. Ela foi encaminhada para consulta psiquiátrica porque estava convencida de que iria morrer. Ela não tinha sintomas de doença física e seu próprio médico considerava sua saúde geral boa. Então já fez um diagnóstico diferencial com qualquer alteração orgânica. Aliás, sempre façam isso, viu? Mesmo sendo psiquiátrico o paciente, mesmo você sendo psiquiatra, estagiário no internato de psiquiatria, tenha aquela visão global, holística e também descarte primeiro possibilidades orgânicas. Afinal de contas, você vai ser ou é um médico psiquiatra é um médico como qualquer outro, né? Então descartou aqui a possibilidade orgânica. O problema tinha começado há aproximadamente 6 semanas, exatamente uma semana após a morte de sua irmã mais nova em um acidente, que ocorreu um ano após a morte inesperada do pai. Nancy não via a irmã há vários meses antes dela morrer. No caso de seu pai, Nancy tinha feito uma rápida viagem de 3 horas para vê-lo antes de morrer, mas não chegara a tempo de encontrá-lo em vida. Nancy tinha retornado para a cidade alguns dias depois do enterro do pai. Ela dizia que havia manejado bem sua morte, continuando a cuidar de seus filhos e a fazer seu trabalho. Ao contrário do que seria esperado, não se sentira triste por muito tempo após a morte do pai. E até o enterro de sua irmã, ela não tinha visitado a sua família ainda, ou ido à sepultura de seu pai novamente. Quando Nancy retornou à cidade após o enterro da irmã, descobriu que tinha muito pouca energia e parecia não poder mais continuar a viver, possivelmente. Estava sempre chorosa, até mesmo no trabalho, não conseguia comer e perdeu quase 6,35 quilogramas em 6 semanas. Acordava frequentemente no meio da noite, uma insônia de manutenção, chamada também insônia intermediária. E muitas vezes não conseguia voltar a dormir por longos períodos. Aí já é insônia terminal, de despertar precoce e não dormir mais. Tinha dificuldades de concentração, hipoprosexia, tornou-se irritável com seus filhos, recusava-se a receber os amigos em casa. Ela também parou de ver os amigos porque perdera completamente o interesse em suas habituais atividades sociais e de lazer. Perdeu o prazer pelas essas coisas, anedonia, né? Ela frequentemente chegava em casa do trabalho e durante horas não fazia nada. Seus filhos e colegas ficaram preocupados com ela e a consulta foi marcada. Nancy disse ao psiquiatra que sentia que estava morrendo. Ela concordava que não tinha qualquer doença física, mas insistia que ia morrer e muito em breve. Isso porque o espírito de seu pai tinha começado a visitá-la logo após a morte da irmã. Sempre que estava sozinha em casa, e frequentemente quando acordava à noite, Nancy sentia um movimento gelado por toda a casa. As cortinas se moviam e o espelho em seu quarto parecia mostrar uma imagem. Ao mesmo tempo, alguma coisa pesada empurrava seu peito, tornando difícil a sua respiração. Nancy não sentia medo disso tudo. Na verdade, ela se sentia confortada pelo que estava a pensar ser a presença de seu pai. Estava segura de que ele a estava chamando para juntar-se a ele. Ela dizia que não pretendia se matar. Nancy sempre tinha sido uma pessoa ajustada. Aliás, você deve perguntar claramente à pessoa se ela tem ideia de se matar, atitude, ideia, tentativa, planejamento suicida, ou então atitudes para-suicidas, que seriam se cortar, se furar com cigarro, etc. Chama para-suicídio. Uma atitude que não necessariamente a pessoa quer se matar, mas tem o risco de morrer. Nancy sempre tinha sido uma pessoa ajustada. Não fumava ou usava drogas ilícitas e bebia apenas raramente em ocasiões sociais. Aqui para fazer o diferencial de dependência e uso nocivo de drogas e álcool. O pai de Nancy tinha morrido de doença pulmonar obstrutiva crônica das vias aéreas superiores. Sua mãe sofria de diabetes, assim como 4 de seus irmãos.
Duas irmãs tinham sido tratadas em ambulatório por transtornos psiquiátricos, mas os detalhes não eram conhecidos. Os seus filhos estavam ambos bem e a própria Nancy nunca tinha tido contato anteriormente com serviços psiquiátricos. Nancy era descrita pelos amigos como uma pessoa expansiva e carinhosa, gentil e escrupulosa, e nunca perdia a calma. Ela era considerada perfeccionista e trabalhadora, além de reconhecida como autoridade em questões aborígenes. Nancy estava caprichosa e adequadamente vestida, sorriu educadamente ao entrar na sala de entrevista. Sentou-se imóvel na cadeira, olhando para o chão, levantando os olhos apenas ocasionalmente para a entrevistadora, mas nunca a olhando nos olhos. Nancy não iniciava qualquer conversa, dando apenas respostas breves às perguntas, bem lacônica, né? Ela falava lentamente, uma bradilalia, com longas pausas entre as frases, possivelmente o bradipsiquismo, pensamento lento também. Bradilalia, a fala lenta. Seu humor era depressivo, aí uma hipotimia, e ela esteve chorosa durante toda a entrevista, especialmente quando falou de seu pai e de sua família distante. Não havia delírios, transtornos perceptivos ou transtorno de pensamento, descartando aí qualquer transtorno psicótico no diferencial, né? Acreditava que o espírito de seu pai a tinha visitado em casa, mas isso era considerado mais uma crença culturalmente apropriada do que um delírio, confirmado por colegas aborígenes do serviço médico. Percebe? A gente tem que ter aquela visão holística do ser humano, hein? Bio, psico, socioambiental, histórica, cultural e religiosa no sentido de espiritualidade e crença. Aqui, no caso, era uma crença, não era um delírio. Delírio é um julgamento falso da realidade, a pessoa tem convicção daquela ideia delirante, né? Mas está fora da realidade. Aqui, não. Nancy negava pensamentos suicidas, mas dizia que seu pai estava chamando para ficar com ele. Ela estava corretamente orientada e não tinha déficits cognitivos, embora fosse geralmente lenta para responder. Ela sabia que alguma coisa estava errada e que precisava de tratamento. Ela inicialmente recusou-se à hospitalização, mas quando lhe disseram que ficaria em enfermaria com outros pacientes aborígenes e que havia profissionais aborígenes na equipe, finalmente concordou em ser internada. O exame físico não revelou anormalidades e todos os testes sanguíneos foram normais. Então, aqui foi descartada a possibilidade da Nancy ter diabetes ou outras doenças que pudessem simular uma depressão, né? Aliás, mais de 200 drogas e muitas doenças podem ter uma síndrome depressiva associada, ou então causando a doença e vice-versa. E nós temos que fazer o diagnóstico inicial ou pensar mesmo numa comorbidade aí existente, né? Mas aqui no caso não havia. Desculpe. Critérios de internação para a nossa querida Nancy devem ser levados em conta o risco de vida para ela ou para o trem, percebe? Que existe aí, embora ela fale que não quer se matar, mas quer morrer. A linguagem subliminar deve ser levada em conta. Então, por segurança, ela foi aqui internada. Nós temos no Brasil a lei da reforma psiquiátrica 10.216, com 3 tipos de internação. Voluntária, ela aceitou, tinha aborígenes na equipe, tinha aborígene internada, e ela aceitou. Se não tivesse aceitado, poderia ser internação involuntária, algum parente, amigo, cônjuge assinar a responsabilidade dessa indicação médica, dessa internação. Internação compulsória, assinada por um juiz de plantão. Tem a indicação médica, mas a pessoa não quer, e o juiz compulsoriamente indica. O tratamento vai ser multitransdisciplinar e aspectos éticos e legais. Nancy tinha sintomas de humor deprimido, perda de interesse e prazer, anedonia, energia reduzida e cansaço, uma astenia aí, né? Sono perturbado, insônia de manutenção e terminal. Aliás, muita insônia de terminal é comum nos depressivos, e eles podem acordar, todo mundo dormindo ainda na casa,
aí virem as ideias de morte, de suicídio e para suicídio. Então, tem que se levar em conta isso no tratamento, que alguns antidepressivos, como a amitriptilina, ajudam no sono, mas pode-se dar também hipnóticos de ação prolongada, para pegar aí a insônia no final da noite, a terminal, e mesmo também a de manutenção que ela tinha. Apetite diminuído, anorexia, com perda de peso. A anorexia nervosa é o nome da doença. Aliás, nem sempre a pessoa com anorexia nervosa tem anorexia, né? Só aqui um adendo. Aqui no caso ela tinha anorexia como um de seus sintomas, perda de peso, hipoprosexia, que seria dificuldade de concentração, pensamentos recorrentes de morte. Lentidão psicomotora também foi observada. Cuidado aqui, ó. Se nós dermos uma medicação antidepressiva que melhore primeiro a parte psicomotora, tipo a fluoxetina, nós vamos estar induzindo essa senhora ao suicídio. Então, há de ser medicamentos antidepressivos com efeitos primeiro na parte da anedonia, na parte afetiva, e depois na parte motora, percebe? Antecedentes culturais de Nancy indicavam que suas experiências relacionadas a seu falecido pai não eram sintomas psicóticos. Então, descartou-se aí qualquer comorbidade ou mesmo diagnóstico diferencial, né? O número e gravidade dos sintomas são suficientes para dar um diagnóstico de episódio depressivo grave, com risco de vida, sem sintomas psicóticos. Lembrando que é a primeira vez que ela tem o quadro aí de humor, né? O diagnóstico de um transtorno de ajustamento com reação depressiva prolongada à perda é sobrepujado pelo diagnóstico de um episódio depressivo, que, entretanto, pode ser considerado pelo menos precipitado pela perda. Se considerado reativo, isso pode ser especificado por um diagnóstico associado a desaparecimento ou morte de membro da família. E existe o CID, que é o Z63.4. Então, no caso aqui, pode ter a comorbidade, se vocês acharem por bem. Mas se colocassem só o episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos, já estaria certo. Agora, essa associação com morte de membro da família pode ter um segundo CID e isso ajudaria para que ela conseguisse um auxílio-doença junto ao INSS brasileiro. Vocês podem ler no site da previdência.gov.br que ela teria aí perante uma perícia médica, um médico assistente encaminhasse para essa perícia médica, com esses dois CIDs já teria uma repercussão maior. Descrevendo todos os sinais e sintomas, e ela teria esse direito aí legal a esse auxílio-doença. Cuidado que quando esses sintomas, quando esses episódios começam a ser repetitivos, já não diagnosticamos mais como episódios, percebe? Mas sim como transtorno depressivo, já vai ser o F33, tá? Então era isso por hoje, muito obrigado.